Graça e paz, amados irmãos, que a bênção do Senhor seja convosco. Alguns minutinhos atrasados, 2 minutinhos, me parece. Irmãos amados, nós queremos mais uma vez compartilhar a palavra em nosso estudo bíblico. Obrigado por você estar aí. A nossa oração é que muito em breve o Senhor nos dê a graça de voltarmos. Já começamos a avistar as autoridades acenando com os dias em que se retornará. Ainda não sabemos, esperamos que o espalhar da Covid não seja tão grave agora, mas que uma curva, como eles estão dizendo, né, uma curva mais suave se desenhe para a nossa sociedade não entrar em colapso, o sistema de saúde. E mesmo que a gente tenha que esperar um pouco mais para que seja abençoado o nosso retorno, que Deus tem nas suas mãos, Ele já sabe a hora e o dia. Assim como Ele sabe a hora e o dia em que Jesus voltará para nos buscar. Graça e paz, então, que a palavra de Deus alimente a sua fé e abençoe a sua vida, a sua família. Você que está conosco hoje à noite nesse estudo bíblico, quero convidar você a compartilhar com seus amigos, seus parentes, as pessoas que você conhece. Manda aí o link para eles do nosso vídeo hoje, do nosso estudo bíblico ao vivo, convida para assistir. Né? Vamos fazer uma jornada de 2 encontros para falar a profecia como construtora de esperança. Né? E já já a gente volta a falar um pouquinho desse tema. A gente hoje vai fazer uma caminhada, né? Vai fazer o que a gente faz de vez em quando, retomar do começo todas as coisas, para falar exatamente desse capítulo de hoje. Hoje, em particular, olhando para o profeta Isaías e o profeta Miqueias, tá bom? Então, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o like aí, porque tudo isso conta pontos para nós, isso é sempre muito bom. E não deixe de dizer para nós que você está aí. Participe, deixe o seu nome, fala assim, olha, estou aqui com a família, fulano de tal, aqui com a família acompanhando, ou você que nos visita, que bom que você está aí, é a primeira vez que está conosco, ou você é de outra igreja, não tem problema, deixa um abraço para seus irmãos, para os nossos irmãos de outra igreja, né? Mas deixa aí sua mensagem, diz de que igreja você é, pode falar para a gente fica feliz em ter irmãos de outras igrejas, como de vez em quando nós também, irmãos da nossa igreja, assistem cultos em outros lugares, isso é muito bom. Né? E sem dúvida alguma, assistir aqui o culto, o estudo bíblico conosco, faz bem para nós e espero que faça bem também para você. E Deus abençoe a todos. Quero ler com vocês, antes da oração, o apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do amor. E ele diz assim, verso 13. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o amor. A fé, a esperança e o amor. A profecia bíblica, ela cumpre muitas missões. 2 nós estamos destacando aqui na nossa jornada de estudos bíblicos. A primeira é ser uma construtora de obediência, trazer o povo de volta, acusar o pecado e nos trazer de volta à lei de Deus. A segunda, construir em nosso coração, em nossa mentalidade, uma percepção de esperança, uma ideia de esperança, alimentar a nossa fé com esperança. Isso é sempre muito importante. Quando nós somos desesperançosos, o apóstolo Paulo diz que isso torna alguém mais infeliz de todas as criaturas, se a nossa esperança for uma esperança vazia. Mas nós cremos na ressurreição de Cristo. Cristo, esperança nossa. Ele é a nossa esperança e, portanto, então, nós sabemos, né, de onde viemos e para onde iremos. A vida é como uma viagem. Nós sabemos que o percurso é difícil, ele disse, no mundo tereis aflições, mas nós sabemos que a chegada é segura. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Talvez você seja uma pessoa que esta noite está precisando pensar sobre a esperança. Precisando entender o que significa a esperança cristã,
a esperança bíblica, e a profecia bíblica quer construir isso no seu coração. Então peça isso a Deus. Peça a Deus que te ajude a esperar. E a esperar em Cristo Jesus. Oremos então, irmãos. Amado Deus, sabemos que o coração humano, ele é limitado. Não podemos saber o dia de amanhã. O Senhor nos reservou apenas saber a Tua vontade. A Tua vontade, segundo a Escritura, é que sejamos perseverantes e que estejamos confiantes e que esperemos em Cristo Jesus. Pai eterno, nos ajude a pensar assim, mas como é falho o nosso coração, muitas vezes nós perdemos a esperança. Muitas vezes nós nos desanimamos, Senhor, porque o nosso horizonte, até onde o nosso olhar consegue alcançar, é curto. Então nós precisamos que o Senhor nos dê os teus olhos, os olhos de Cristo Jesus, para que possamos observar para além dos montes, para além do próprio horizonte que nos limita, para vermos a Tua graça e para percebermos o Teu amor. Nos dê a Tua graça, Pai, nos ajude, nos abençoe, abra os nossos olhos e nos faça confiar no Evangelho e em Ti, na Tua palavra. Guia o nosso estudo esta noite, ajuda-nos a entrar, ó Pai bendito, no texto bíblico para ouvir a Tua voz. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Como vocês viram, então, o nosso tema hoje é este aqui, profecia bíblica como construtora de esperança. E eu gostaria de gastar um tempinho inicial, tá? O nosso estudo hoje até é bem simples, a gente vai fazer uma introdução à ideia de esperança nos profetas escritores, ou como a gente fala na profecia canônica, tá? Mas antes eu quero fazer aqui dar uma olhada nesta agenda redentiva. Esse é um gráfico, é difícil explicar o gráfico à distância, mas vamos tentar ver isto assim, de uma forma didática, tentar acompanhar. Você está vendo aí? Então, eu estou anunciando ali aquela barra dourada no final, eu estou chamando de Novo Testamento, que é um novo capítulo que a gente vai estudar, então, por enquanto, a gente está vendo todo este trânsito do Antigo Testamento, ok? E duas coisas estão em destaque. De um lado, o início, do outro lado, o fim. E por que essas coisas estão em destaque? Porque a gente tem trabalhado com um conceito que, desde o início, o que está se desejando, o que Deus desejava, ou o que Deus deseja, melhor dizendo, é que você olhe para o fim, que você tenha uma percepção do fim. É igual um arquiteto. Um arquiteto, ele vem e você fala assim, olha, eu quero um projeto de uma casa. O arquiteto vem e te entrega o projeto de uma casa, ele te entrega os desenhos de uma casa. Ali naqueles desenhos ele tem uma casa completa, desenhada, idealizada, projetada. Aí você começa a obra. Você começa a obra e quando vai lá limpar o terreno, começar a escavar as fundações, você olha e fala assim, mas será que essa casa vai ser igual a deste projeto? Você às vezes não consegue ver. Enquanto o projeto não se conclui, enquanto a obra não se conclui, você fica, puxa, sem saber. Aparentemente parece que até é tudo muito bagunçado. No entanto, o construtor, aquele que está com este projeto em mãos, ele sabe o que está fazendo, ele tem o projeto e fala assim, olha, vou parte a parte, primeiro a fundação, depois vamos fazer a concretagem das vigas, depois o estabelecimento do piso, subir os pilares, enfim. O construtor, aos poucos, ele enxergando o projeto final, ele dá direção para que aquele projeto siga e se concretize. Eu quero que você entenda que a obra de redenção é mais ou menos isto. Existe um projeto na mente de Deus. Deus já tem tudo projetado, tudo planejado.
Para eu saber como que vai ficar a casa que eu quero construir, que eu pedi para ser projetada, eu tenho que olhar os projetos, os desenhos. Então a Bíblia é para nós este projeto. A Bíblia, ela nos mostra, ela revela, ela antecipa para nós este projeto que está na mente de Deus. É lógico que, veja, mesmo o projeto de um arquiteto, ele é ainda, digamos, ela ainda não é a obra em si. Ele antecipa a obra. A obra em si, depois você fala, puxa, ficou lindo este projeto. Mas você tem uma percepção que, assim, o projeto pronto, ele tem outras realidades que, digamos, o projeto desenhado não irá apresentar. Eu quero dizer para você com isso que a Bíblia descreve, ou a Bíblia coloca, ela incentiva, ela propõe introjetar na nossa mente uma ideia do projeto final. E o projeto final é o fim. É tudo aquilo que Deus diz sobre o que será, o que irá acontecer e como será a eternidade. A Bíblia fala sobre estas coisas, mas a Bíblia, ela não consegue nos revelar exatamente, absolutamente, porque vivenciar aquela realidade é como vivenciar a obra pronta. É muito melhor do que só ver o desenho. É experimentar o espaço, a atmosfera. Por isso o apóstolo Paulo, ele é capaz de dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. De fato, é muito mais amplo, é muito mais belo do que talvez a nossa mente consiga conceber antecipadamente. No entanto, isso tudo que o Senhor nos dá, estas profecias que Ele nos dá para o nosso antegozo da glória e para a nossa preparação, são bênçãos maravilhosas. Se você conseguir projetar na sua mente essa ideia, você vai viver com esperança, pode ter certeza. Então eu quero voltar aqui para este cronograma. Então eu destaquei aqui a ideia de começo e fim. Então, quando Deus começou toda a obra da criação, no princípio criou Deus, ele já tinha em mente o fim, ele já tinha em mente a eternidade que virá. E nós temos destacado aqui no nosso curso, ainda quando a gente estava lá na igreja, podendo nos encontrar presencialmente, nós viemos destacando uma coisa, que o fim, o que é o fim? É Jesus Cristo no trono da graça, é o reino eterno da graça. A coisa mais importante a ser desfrutada por mim e pelos irmãos na vida futura é que nós estaremos num reinado absoluto da graça. Tá? Por isso que tem esse ponto de divisão no Novo Testamento. É muito comum a gente se apegar àquela fala assim, agora nós vivemos no reino da graça. De fato, sempre houve o reino da graça, mas o reino da graça será perfeito lá na eternidade. Mas o reino da graça vai se revelando passo a passo. Essas ondas de revelação, aqui representada por esses meios círculos aí, são ondas de revelação. Cada vez mais, Deus vai revelando aspectos desta obra da graça e deste reino da graça. Então eu queria seguir com você, a gente já estudou bastante, eu sei que tem muita gente que está começando conosco nesta matéria aqui, começando agora, porque os vídeos estão na internet. Logo no começo das nossas aulas, já tem um tempinho lá atrás, nós estudamos então a obra da criação. Gênesis 1 e 2 são inseridos na Escritura para nos falar como foi criado o mundo. O mundo foi criado de forma perfeita. Se você está com a sua Bíblia aí, ou o aplicativo, abra comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 1, no capítulo de número 1, o verso de número 31, encerrando a descrição da criação, depois ele vai reeditar essa descrição por um outro prisma, já já eu falo sobre isso. Capítulo 1 termina assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então veja,
Quando Deus termina a obra da criação, ele diz, olha, tudo isto é muito bom. Essa expressão é muito bom, ela é mais do que dizer assim, está tudo bonito, está tudo bom de se ver. Está dizendo, tudo está funcionando perfeitamente. Tudo está no seu lugar. Tudo está disposto da forma como Deus quis. Tudo é muito bom porque foi feito por Deus. Tudo está perfeitamente colocado. Então, veja, a isso a gente vai chamar de um estado shalômico. A gente tem usado muito essa expressão. Um estado shalômico. O funcionamento da criação era perfeito. No capítulo de número 2, abre-se um parênteses, se você gosta de ler a Bíblia, já percebeu que o capítulo número 2 parece que retoma ali, é como se fosse um parênteses em Gênesis 1, 26 e 27, porque ele vai dar mais detalhes sobre a criação do homem. E sobre a criação do homem diz que ele vai criar o homem, colocar o homem num jardim, e mais do que dar uma ordem para ele cultivar, vai mostrar como esse jardim era perfeito para o homem viver. Então havia ali no centro de toda aquela criação um jardim perfeito, harmonioso, um aspecto shalômico. É mais do que um jardim cheio de árvores com frutos para se comer, era o ambiente perfeito para a vida humana. E Deus dá um trabalho ao homem e à mulher que ele vai criar no capítulo 2, a partir do verso de número 18. Esse trabalho está lá no verso de número 16. No verso de número 15. Coloca o homem no jardim para o cultivar e guardar. Então era o homem agora responsável por continuar e espalhar este shalom. Espalhar esta vida e tornar toda a terra em um mundo habitável. Lembra? Nós temos um jardim, uma parte do mundo que era absolutamente habitável. E agora tem que se espalhar esse jardim por toda a terra. A gente até brinca, né? Quando você lê Gênesis capítulo 1, verso de número 8, diz ele plantou um jardim no Éden. Naquela região tinha um jardim, significa que nem tudo era um jardim. Agora o homem tem a tarefa de proteger para nada macular aquele shalom do jardim, guardar, mas também cultivá-lo, espalhá-lo, levá-lo para outros lugares. Isso significa que é a nossa tarefa manter no mundo um ambiente shalômico, espalhar um ambiente shalômico. Então, capítulo 1 e 2, o funcionamento perfeito, o shalom perfeito, é representado nesta criação perfeita e neste trabalho dado ao homem e à mulher. Eles, ambos, de forma complementar, como companheiros, juntos, um para o outro, ambos para Deus, eles vão agora espalhar o shalom de Deus, do jardim de Deus, para toda a criação. Mas vem o capítulo 3. Aí entra a queda. E do capítulo 3 até o capítulo 11, 9, vou aumentar aqui o slide para você poder ver aí no seu celular, se estiver no celular ou no seu computador. Quem está no computador vê um pouco melhor, né? Porque vê a tela grande. Tem gente que assiste na TV, aí é grande mesmo, né? Então veja, no capítulo, nessa segunda parte, então nós temos lá um ambiente shalômico e depois os capítulos 3 a 11, 9 de Gênesis, nós vamos ter o cenário da queda, o ambiente da queda. E então, o que vai marcar estes capítulos é o que a gente pode chamar de caos. E aqui fica um paralelo bem interessante. Por que a Bíblia faz isso, né? Por que a Bíblia ela coloca um cenário tão lindo e depois descreve um cenário de caótico, um cenário de tantas dificuldades, um cenário tão absolutamente pesaroso, tá? Pesaroso com a queda. Olha só, depois do pecado de Adão e Eva, eles são expulsos do jardim. Então eles já haviam cometido o pecado lá, agora são expulsos daquele jardim e eles continuam com a tarefa de cultivar o jardim.
Você vai falar, como assim? Um pouquinho antes de expulsá-los, Deus disse para Adão assim: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, ao pó tornarás. Aí daí, como é que eu sei que ele vai continuar com a tarefa? Porque a tarefa dele era lidar com a terra que Deus deu. Só que a terra que ele deu estava desolada, estava amaldiçoada por causa do pecado dele. Veja, eu quero que você abra comigo, deixa marcado Gênesis aí, se você puder, abra comigo em Romanos capítulo 8. Gente, uma coisa, hein? Se você quiser deixar sua pergunta, sua observação, não me importa. Quero que você entre no chat e coloque aí a sua observação, faça a sua pergunta, tá bom? Hoje aqui quem está me ajudando é a Márcia. Está me ajudando, amor? Então, por favor, se você fizer a sua pergunta, ela está me ajudando, mas está de fone, né? Eu tive que falar com ela. Se tiver pergunta, você me passa, tá bom? Então, se você tiver perguntas, não deixe de perguntar. Põe aí e a gente caminha. Capítulo 8 de Romanos, verso de número 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O pecado humano trouxe sobre a criação esta ideia, né? A ideia do pecado, a ideia, vaidade aqui no sentido de a coisa temporal, ela está caída, ela não permanece para sempre, as folhas murcham, as folhas secam. Né? Então eu queria que você então começasse a perceber o seguinte: Adão tem que continuar essa obra. Essa obra vai ser mais difícil, por causa dele próprio. Ele é o causador disso, mas a obra continua. Por isso, então, Gênesis 3 até o 11 é um cenário de caos. Puxa, Deus descrevendo este caos. Depois nós temos Caim matando Abel. Depois Lameque matando 2 homens. E assim nós temos o percorrer da humanidade numa senda pecaminosa. Capítulo 6, verso de número 5. Viu o Senhor... 6 de Gênesis, tá? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Daí é que vem o juízo de Deus, né, contra os homens, preservando apenas Noé e a sua família. Cenário da queda. Mais para frente, Noé fica na arca, Noé sai da arca no capítulo de número 9. Logo que ele sai da arca, o filho dele, Cam, comete um grave pecado contra Noé, contra Deus. E no capítulo 11, do verso 1 até o verso 9, nós temos a Torre de Babel, os homens se rebelando contra Deus. E até o versículo 9, Deus dá o juízo novamente, separando os homens, separando as línguas. E daí uma coisa muito interessante. Parece que a Escritura, propositadamente, coloca diante de nós a criação perfeita e o cenário do caos. Para como se ela estivesse querendo construir em nossa mente, assim, olha o que vocês fizeram, olha o que vocês perderam. E, em geral, é assim que a gente aborda esses capítulos, né? Muitas vezes, brincando ou falando sério, a gente diz assim: se eu encontrar Adão lá no céu, eu vou falar para ele por que ele fez isso, né? Por que ele deixou isso acontecer. Olha o que aconteceu depois de todo aquele pecado, de fato. Agora nós temos trabalhado, quando trabalhamos esses capítulos, nós falamos assim, bom, mas por que Deus deixou isto acontecer? Essa é sempre uma pergunta bem difícil. Eu quero propor a você que pense o seguinte: lá no final, o que a gente precisa ter na nossa mente é que vivemos no reino da graça. É isso que a gente vai viver na eternidade. Isso estava projetado desde o início. Lembra? O projeto é a casa construída.
A história é a casa em construção. A ideia do arquiteto, que é Deus, é a casa construída. Mas até ele chegar lá, passo a passo de uma construção. O alvo de Deus sempre foi ter o seu povo vivendo para ele com um coração grato, por causa da graça com que ele nos amou e nos tem. Só que sem essa história toda, o que seria a graça para nós? Talvez um conceito, mas não uma vivência. É esse que é o grande desafio da nossa fé. Entender que somos salvos pela graça de Deus. Deixar construir em nosso coração, em nossa mente, esta ideia da graça. E a Bíblia começa exatamente fazendo isto, dizendo para mim e para você o seguinte: vocês é que tornaram o mundo perfeito em um lugar com a presença do pecado. Para resgatar vocês, eu ajo com graça. Tem que estar na nossa mente de que para sermos salvos, precisamos que Ele seja gracioso para conosco. Daí tantas vezes a Bíblia repetir essa expressão que Deus é gracioso. E como é que Deus vai forjar essa mentalidade da graça? De algumas maneiras. Então, no capítulo 11, a partir do verso 10, Deus vai começar a nos mostrar que Ele nos escolheu para sermos seus filhos. E aí vem o chamado de Abraão. Isso é muito interessante. Então, primeira coisa que aparece aqui, a genealogia de Sem, que era um dos filhos de Noé. Dentro da genealogia de Sem, no verso de número 28, morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então, o pai de Abraão, pega Abraão, seu filho, pega a esposa de Abraão, pega o sobrinho de Abraão, que era filho do irmão de Abraão que havia morrido. Pega minha carregador de computador, por gentileza. Pega essa gente e vai. Ele queria caminhar até a terra de Canaã, mas ele próprio morre em Harã. Ele próprio morre em Harã. O resultado disto, Abraão fica sem o seu pai e fica só com sua mulher, e Deus diz para ele, verso 12: Ora, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Deus escolhe Abraão. Por que Abraão? Pela graça. Então Deus começa a fazer com Abraão, isso que o slide está dizendo aqui, a colocar na mente de Abraão uma identidade de família de Deus, filho de Deus. Então, de Gênesis 11:10 até Êxodo 3:22, nós vamos ver uma construção bíblica da ideia de família de Deus. Povo escolhido de Deus, filhos escolhidos de Deus. E essa vai ser uma expressão que a Bíblia vai usar muito, muito.
Uma pergunta? Pode fazer. Minha pergunta é uma colocação da Ivani. Pois não, Ela Ivani? está dizendo assim: incrível se você analisar a entrada do pecado, assim como esse vírus, mas muito mais mortal, tanto no homem como em todas as coisas, nos céus e na terra. Sem dúvida alguma. Mais mortal, mais maligno e assim, nem a quarentena consegue nos livrar do pecado, por enquanto. Só a graça, só o sangue de Jesus. Podemos imaginar que a quarentena pode, de alguma maneira, nos proteger do vírus, mas do pecado que você se referiu dessa forma, nós não conseguimos nos libertar. Mas há instruções bíblicas para nos protegermos dos efeitos deste vírus do pecado, se podemos dizer. Pois não, mais Ela uma só pergunta? complementou, dizendo que o pecado do homem amaldiçoa a si mesmo, sua descendência, a natureza e os animais. Verdade, isso mesmo. Como Paulo escreveu em Romanos e como a Bíblia toda descreve. Tudo foi amaldiçoado. Mas existe esperança, isso é que é importante. Existe esperança. E ela recomeça ali, né, em Abraão, depois de todo esse cenário da queda. Em Abraão, então, eu e você vamos construindo uma mentalidade de filhos. Deus tira Abraão, Deus escolhe Abraão para ser seu, para distingui-lo de todos os demais povos da terra. Através dele, ele vai chamar outros filhos. Tanto é que Paulo mesmo, lá nos Gálatas, vai dizer assim, porque aqueles que... quem são os filhos de Abraão? Os da fé, os que creem. Então aqui, Deus começa a construir, veja, a graça começa a se mostrar para nós, né, nessa percepção de que Deus nos chama de filhos. Este é um conceito muito importante da Escritura. Somos filhos de Deus. Ele está até impresso na oração que Jesus nos ensinou, quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Então, essa é uma percepção muito importante. E ela é uma percepção que começa você perguntando, mas por que eu? Porque a gente faz muito essa pergunta, por que eu? Bom, glória a Deus que eu estou no meio destes filhos, mas por que eu? Por alguma razão em mim? Não, na graça. Por que Abraão? Abraão era melhor que os outros irmãos dele? Não, na graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse trecho eu estou resumindo, obviamente, essa história, tá? Gênesis 3:11 a Êxodo 3, a Êxodo 2, né, na verdade é do 3 até o versículo, por volta ali do verso de número... no início do capítulo 3 de Êxodo, eu e você somos chamados, né, deixa eu ver que texto que eu pus aqui, Gênesis até Êxodo 3:22, que é aquela chamada de Moisés, quando ele está na sarça ardente, que Deus o comissiona, até esse momento, Deus construiu uma ideia de filhos. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo de número 3, vamos ver isso um pouco de perto. Êxodo, capítulo 3, capítulo 3, acompanhe comigo a leitura lá no verso de número, o verso de número 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Veja que essa expressão é propositada. Deus fala assim, olha, no caso Israel é Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, uma família, todos eles filhos de Abraão, né? E ele vai dizer assim, olha, eu sei que os filhos de Israel, os filhos de Jacó, estão oprimidos. Eu vejo a opressão que eles estão sofrendo. Então Deus vai se reportar àquele povo como os filhos de Abraão. E verso de número 3 diz, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o nome, que lhes direi? Então veja, essa ideia de filiação, de semente, de descendência, está se impregnando, né, está se impregnando na mente do povo de Israel. Lembrando que todos esses textos aqui são escritos para este povo que vai sair do Egito, quando eles estão andando no
deserto. Então eles andam no deserto por 40 anos para ganhar uma identidade. Eles começam a descobrir de onde vieram, o que eles perderam, como foi que como é que foi que o mundo se tornou pecador, como foi que eles estavam presos no Egito e havia um outro povo oprimindo eles, quem eles são, de onde eles vieram. Eles são filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Isso é muito importante. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o pacto de Deus com seu povo. Então, ele simbolizado na circuncisão. Volta lá em Gênesis, no capítulo 17 de Gênesis. Gênesis 17. Verso de número 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. E então Deus estabelece ali, institui ali, a partir do verso 9, a circuncisão, a marca dessa aliança. Colocando na cabeça, né, e no próprio corpo do povo que eles são de Deus, diferente de todos os demais. Diferente de todos os demais. Povo da aliança. E aqui Deus já começa a abrir, eu vou usar uma expressão, né, abrir o jogo com Abraão. Olha, eu não quero só uma família, eu quero uma nação. E então Deus vai começar a falar sobre essa herança, a terra que ele promete a Abraão e que vai dar finalmente mais tarde, nesta aliança, ele vai dar, você vai ver Êxodo 4:1 até Josué 24:33, toda a história da peregrinação do povo, saindo do Egito, indo até a terra prometida com Josué, entrando na terra e se estabelecendo ali como um povo, uma identidade de povo. Para ser uma nação, você precisa de um povo, ótimo. Você precisa de uma terra. Deus deu a terra de Canaã. E Deus deu uma lei, um sistema organizador da nação. Esta lei, ela vai organizar aquele povo e aí vai trazer shalom. A ideia é esta, gente. A ideia é que o que Deus está fazendo é ajustando o homem novamente. Ele tira o homem do caos, do meio de todos os povos pecadores, daquele cenário de queda, como ele fez com Noé, fez com Abraão. Tira ele do meio do caos, estabelece com ele uma aliança e vai organizando a sua vida. Ele volta ao caos, estando lá preso no Egito. Deus tira ele do caos. Agora não é mais só um homem, não é mais só uma família. São milhões de pessoas. E vai organizá-lo de todas as nações. Esse é o povo que Deus vai dar a sua lei. Temos mais uma pergunta? Gislene. Gislene Miesel? Isso mesmo. Que bom que você está aí, Gislene. Estava perguntando o seguinte, Reverendo Maurício, podemos considerar justiça de Deus ou ira de Deus o fato de Adão e Eva terem perdido seus privilégios no Jardim do Éden? Deus é amor, e o seu amor se manifesta também na sua justiça? Não tenha dúvida. Justiça de Deus ou ira de Deus o fato de justiça de Deus, ira de Deus e amor de Deus. Tudo junto. Lembra que justiça de Deus, porque ele não podia ter deixado Adão lá se há uma lei, que se ele comesse, certamente morreria. Então, Deus estabelece justiça. Ira de Deus, porque Deus vai punir a descendência da serpente, como ele mesmo promete. Pisarei a tua cabeça, a ira de Deus, que é a ira do Cordeiro mais tarde revelada. E amor de Deus, porque apesar do homem merecer ser pisado pelo calcanhar
de Cristo, Cristo morre para salvar este homem. Ele pisa a serpente para não pisar o homem. Né? Então, essas três coisas juntas, elas são... Quando a gente entende isso na Escritura, a gente começa a entender graça. E graça é o elemento fundamental a ser compreendido. Tá? O trono de Cristo é o trono da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá? O reino de Cristo é o reino da graça. Tá? O evangelho é o evangelho da graça. Tá? Então, a gente tem que... ali, essas três coisas estão presentes, na minha opinião. E você tem toda certeza, toda razão em fazer essa afirmação. Todas essas coisas estão ali. Agora, para aqueles que são chamados, a graça especial de Cristo Jesus se manifesta. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então eu quero voltar com vocês, lá em Gênesis, você vai ver então, voltando aqui para esse nosso slide, né? Você vai ver ali a formação agora, uma identidade de povo. Deus já havia aberto o jogo para Abraão, dizendo, eu vou fazer uma grande nação de você. E gente de todas as nações estarão ligadas a você. Você vai ser o Abraão, pai de numerosas nações. Então ele agora vai organizar esta nação. Ele tira este Israel do meio dos povos e agora vai dar uma lei para trazer shalom. A ideia de Deus era trazer shalom, e Deus vai fazer isso na Terra Prometida. Abra lá em Josué 24. Josué 24. Gente, meus alunos do dia a dia, eu sei que vocês já ouviram eu fazer esse remember várias vezes. Então, por favor, calma aí, tá? Ninguém sai do vídeo. Continue ouvindo. Sempre tem uma coisinha nova para a gente ir aprendendo, tá bom? Eu sei que tem gente aí como o Leandro, se estiver assistindo, ele já está respondendo tudo, que eu sei que ele responde, tá? Olha só, Gênesis 14, 24, eu falei 15, mas vamos no 24, 14. Deus diz assim, Josué diz para o povo, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Terá que viveu além do Eufrates, o pai de Abraão. E no Egito, os deuses que estiveram presos no Egito também serviram. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra passais a habitar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ok? Aí o povo, que Josué está provocando aqui, o povo então responde, não, antes serviremos ao Senhor, verso 21. No 22, Josué fala, vocês são testemunhas, que vocês escolheram servir ao Senhor. Eles disseram, nós somos. Verso 23, então, pois, deitai fora os seus deuses, né? E vos inclinai de todo o coração ao Senhor. E o povo respondeu a Josué, serviremos e obedeceremos a sua voz. Sua voz, sua lei, sua palavra. Isso é importante. Lembra a primeira lei da Bíblia? Haja luz, organizando o mundo. O mundo shalômico foi estabelecido pela voz de Deus. Deus controla todas as coisas. A voz de Deus comanda, preside os terremotos, diz o Salmo 29. A voz de Deus preside os terremotos. Com a voz, Jesus controlou o vento. A palavra do poder de Deus controla todas as coisas. A palavra de Deus é uma lei cósmica que organiza tudo. A lei dada a Moisés foi ditada por Deus. Ouviram uma voz, os trovões no alto da montanha do Sinai. Deus estava falando os seus mandamentos. Tá? Então, por isso que a Shema, que é aquela chamada israelense para ouvir a palavra, ouve, pois, ó Israel. E aí fala, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Tá? Então aqui,
neste período, Deus vai estabelecer alguns pontos. Primeiro, vai dar a terra, vai dar uma lei, mas o shalom nunca é completo sem adoração. Então Deus vai colocar o tabernáculo no meio do povo. O tabernáculo tem uma dupla função. Mas a primeira e mais importante função do tabernáculo será o resgate do pecado, a culpa. Deus começa a simbolizar, vou só abrir aqui para você ver o slide completo, né? O tabernáculo, ele vai, na verdade, ser mais claramente focado, e isso é uma maneira de Deus trabalhar muito fortemente, que assim, no tabernáculo, principalmente, embora haja adoração no tabernáculo, ele é especialmente focado na expiação da culpa. Você entra no tabernáculo, a primeira coisa que se vê no tabernáculo, quando alguém entra no tabernáculo, é exatamente o altar do sacrifício. Ali se expia a culpa, ali você oferece o cordeiro para ele ser morto, para o sangue ser aspergido. Você vê todo aquele cruento sacrifício, porque você é pecador. Quando nós estudamos o tabernáculo nessa construção aqui, eu coloquei lá o desenho do tabernáculo, devia ter posto para hoje de novo, né? Mas eu coloquei assim, olha, a porta do tabernáculo era estreita, porque o mundo todo é pecador, a santidade está só ali naquele ponto. E o tabernáculo está no meio do arraial. Ele é o centro da vida daquele arraial. E para entrar ali é um lugar estreito, e só tem a primeira coisa que você encontra é o sacrifício. Eu diria que a primeira coisa que a gente encontra quando entra no tabernáculo é a cruz, é o sacrifício. Então o tabernáculo, embora haja adoração ali, o tabernáculo está primordialmente focado no pecado e na expiação do pecado. Isso é muito importante você entender, tá? Porque logo depois do tabernáculo, você vai ter uma nova fase. Então esta é a fase, nós estamos falando o seguinte, passamos já a primeira fase. Fase em que Deus constrói a nossa mentalidade como filhos. Fase depois em que Ele constrói a nossa mentalidade como povo, povo de Deus. E como povo de Deus, uma das coisas mais importantes é obedecermos à lei, estabelecermos a nossa relação de aliança com o nosso Deus por meio da expiação do nosso pecado. Ok, estamos então vivendo na terra. E aí uma terceira fase. A terceira fase é a monarquia. E aí é mais do que a construção de povo, é a construção de reino. Uma coisa importante é que o povo de Deus não podia ficar sem um líder. Até aqui você está, lógico, a gente tem Moisés. Há muitas discussões durante essa jornada sobre a liderança de Moisés. Lembra, nós temos a sedição lá de Coré, Datã e Abirão, questionando a liderança de Moisés. O próprio Moisés, chega uma hora que aquele povo reclama, ele fala assim, Deus, eu não aguento mais esse povo. O próprio sogro dele fala, olha, estabelece aí outras pessoas para dividir essa carga. Nós temos um povo andando. Josué, um grande general, ele chega para o povo e fala, vocês precisam saber, olha, eu estou partindo e eu quero deixar a responsabilidade. Entramos então no livro dos Juízes. E uma das marcas mais importantes do livro dos Juízes é justamente, vai lá no capítulo 21 comigo, verso de número 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor. Juízes 21, 25. Esse é um versículo que se repete, depois você pode ir lá ler o 17,6. É um versículo que se repete, que precisa de um rei. Então vai entrar o conceito de reino. E nós estudamos a chegada de Saul, um rei escolhido segundo critérios humanos, Davi, um rei segundo o coração de Deus, e Salomão. E com Salomão vem um ápice do Shalom. Tudo isso aqui está construindo uma ideia shalômica, ou reconstruindo. E qual é esse ápice? O templo. A adoração. Se no tabernáculo nós tínhamos primordialmente uma função destacada, que era a expiação do pecado,
No templo nós temos destacadamente a função da adoração. Lembra que Davi estabeleceu os cantores, os louvores? Isso só acontece no templo. Você vai ver Israel todo caminhando na direção do templo. Lógico, eles traziam seus sacrifícios ainda. Mas era primordial o conceito de adoração. Este é o mundo que Deus quer. Só que, mais uma vez, entra o cenário da queda. Quando a partir de Salomão entra a idolatria. Salomão pecou por idolatria. Isso é um triste episódio, porque aquele reino que agora tinha tudo, tinha a lei, aquele reino tinha a terra, aquele reino já tinha uma consciência de que era filho, povo de Deus, que era um reino de Deus, onde Deus governava através do seu mediador, o rei, o modelo para todos, no caso Davi, segundo o coração de Deus, e Salomão. O próprio Salomão peca contra o Senhor. Infelizmente, o que a gente lê da história de Salomão no final do seu reinado é que Salomão, na verdade, ele vai ser o iniciador de um problema muito grande, que era a instituição da idolatria a partir dos reis. Davi pecou também, a gente sabe disso. Davi cometeu graves erros, mas Davi jamais se tornou um idólatra. Lógico, você vai me perguntar, Salomão foi perdoado? Na minha opinião, sim. Salomão foi perdoado. O livro de Eclesiastes, que mostra um Salomão mais velho, é um livro que vai dizer o seguinte, que ele reconhece que tudo é vaidade os ídolos, é vaidade as mulheres, é vaidade as riquezas, todas as coisas pelas quais ele afastou-se de Deus, tudo isso é vaidade, e ele diz, a suma é temer a Deus, que é o dever de todos os homens. Mas vai comigo em 1º livro dos Reis, capítulo 11. 1º livro dos Reis, capítulo 11, verso de número 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado, lembra? Ordenado, organizado, dado uma lei, que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Olha a palavra de Deus para isso, verso 11. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. E aí entrou o que a gente estudou essas semanas, o reino dividido. Desculpa fazer uma caminhada tão longa até aqui, para que alguns que estão nos acompanhando entendam o que a gente está construindo aqui. Quando entra o reino dividido, nós já entramos reino do norte, reino do sul, com idolatria, principalmente no reino do norte, quando a gente viu Acabe, e aí começa um ministério profético muito importante, o ministério de Elias e Eliseu. E o que Elias e Eliseu vão fazer? Veja, a gente já tinha profecia antes disso. Mas esta profecia que vai entrar agora, ela tem uma função muito específica. Nós dissemos que Deus quer uma ideia de reino, e a ideia de reino tem especialmente a ver com o rei em si, que é o modelo de cidadão perfeito. E o rei pecou. E depois dele, outros reis. Veio então Jeroboão, filho de Nebate, que vai dividir o reino com Roboão, o filho de Salomão. Vai dividir o reino com Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, capítulo 12 do 1º livro dos Reis. Jeroboão, que passou a ser o rei, entre aspas, do reino do norte de Israel, que fez a sua capital em Samaria, edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir, e dali edificou Peniel.
Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Lembra? Vamos voltar para Roboão. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, no templo, o coração deles se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão. Verso 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta, não vão mais subir para Jerusalém para adorar a Deus. Vocês verão os deuses de vocês aqui, ó Israel, os deuses que te fizeram subir do Egito. Aí ele constrói 2 templos para a adoração de Baal, bezerro de ouro. A profecia entra aí, para corrigir o rei. Então Elias e Eliseu terão um ministério muito importante diante dos reis do norte. E qual é esse ministério? Corrigir a idolatria. E principalmente, o principal momento é o reino de Acabe e de Jezabel, onde mais do que adorar, estava estabelecida a idolatria como regra. Os profetas de Baal eram maioria no reino. E os profetas de Deus estavam sendo perseguidos. Lembra que foi o Obadias, um dos serviçais do rei Acabe, que protegeu alguns profetas, porque senão eles tinham morrido. O próprio Elias será alvo da ira de Acabe e Jezabel. Então veja, Deus está irado contra este povo que passou a adorar outros deuses. Então o Shalom deixou de existir. E o ponto principal do Shalom era o rei. Vamos voltar. Passa esse período e nós vamos então para o reino. Aí a gente estudou semana passada a profecia de Oséias, Joel, Amós e Obadias, mas principalmente Oséias e Amós foram os que a gente viu. Jonas também está nesse quadro aqui, embora Jonas pregue para um povo de fora. Esses profetas pregam para o reino do norte, para Israel. E aí a gente vai olhar para a profecia do período para o reino do sul. E nós vamos começar com Isaías. Mas antes disso, preste atenção. O reino do norte recebe profecias, mas as profecias têm a ver com o processo de voltar à adoração. Então é uma profecia de acusação contra o pecado. Então a profecia tem inicialmente a função de acusar o pecado. E esse primeiro momento profético, olha, lembra que a gente fala sempre, primeiro veio lá a ideia do pecado, depois da adoração, o cenário da queda, depois a chamada do homem para a redenção. Agora então a primeira parte do movimento profético vai principalmente acusar o pecado. O labor profético é inicialmente um trabalho de acusação do pecado do povo, em âmbito social. Este ofício foi dado para trazer o povo de volta à lei, ao Shalom. No entanto, a profecia vai passar por uma nova etapa. Quando você vai olhar a profecia pregada para o reino do sul, abra lá em Isaías, você vai ver uma profecia que vai, sim, acusar o pecado, como toda profecia acusava. Mas uma profecia que vai falar de esperança. Então, você vai notar esses profetas do reino do sul sempre falando de esperança. E sempre, os do norte também falavam de esperança, de restauração, sim. Mas é que esta esperança está focada numa pessoa. Nós já vamos falar dela. Vocês até já sabem. Abra lá em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 2. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha, se você quer saber se a sua vida tem shalom, preste atenção nesse versículo. Filhos de Deus, consciência de filhos de Deus, mas eles estão revoltados contra mim.
revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Eles abandonaram a lei de Deus. Verso de número 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Vinde, pois, verso 18, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então veja, a profecia continua acusando o pecado, mas a profecia abre uma porta. Ouvir Deus é uma esperança. Então ele começa, esses profetas, especialmente, hoje a gente vai abrir só esse canal para você entender, estruturar a sua visão desses dois profetas. Essa profecia então começa apontando uma porta. Eu comparo este versículo 18 a 20 de Isaías a Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15 o pecado está ali. Mas Deus diz assim, mandarei um descendente. Aqui ele diz, olha, há jeito. Há como, se me ouvirdes. Mas esse povo, que é casa rebelde, para ouvir o Senhor, vai precisar de um chamado do Senhor. Eu quero convidar você no capítulo 6, né, no verso de número... Capítulo 6 é a chamada do próprio profeta. Verso de número 9. Vai, dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converter e ser salvo. Aí Isaías diz, até quando vai ser assim, Senhor? E ele responde, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo desolada. Mas verso 13, mas se ainda ficar a 10ª parte, ela tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a semente e seu toco. Opa! Deus promete então que vai purificar essa terra por meio do juízo, da justiça. Mas, ele diz, mas se ficar um toco, pedacinho, quebrantado, humilhado, ainda há esperança. Capítulo 9, verso de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja, esta é uma promessa de que apesar dos pecados do povo, apesar do povo ter se afastado, apesar do juízo e da justiça de Deus ter de quebrantar este povo, Deus promete um Salvador. Capítulo de número 11, o verso de número 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. No toco virá a esperança. O rei que governa com sabedoria, paz sem fim. Ele é a nossa esperança. A profecia tem essa missão, construir esperança. Semana que vem nós vamos estudar estes dois profetas, Isaías e Miqueias. Se você puder ler esses textos e adiantar algumas coisas sobre esse texto, nós vamos ver os dois assim rapidamente, né? Porque são textos longos, especialmente Isaías.
Eu quero só que preparar você, dizer o seguinte: Isaías, ele fala para a corte, ele apresenta o Messias e ele fala de esperança. Miqueias, ele é um profeta que não está na corte, ele está no meio do povão. Ele fala para o povo, ele fala do lugar do Messias. E ele também fala de esperança. Foi longo, eu sei. Você gastou tempo comigo fazendo toda essa caminhada. Então, preste atenção. O que a gente precisa entender na Escritura é que ela está forjando na história da redenção, como eu disse aqui nesse slide, né, eu dei o título desse slide, na agenda redentiva, ele está forjando em nós uma mentalidade, que é a mentalidade que ele quer que a gente tenha no final. A mentalidade de saber que Jesus Cristo é o nosso Rei gracioso, que a morte dele é graça sobre nós, que eu e você, a nossa esperança é o próprio Jesus. O Velho Testamento, então, é a construção de uma mentalidade para que quando Cristo viesse, eles deveriam estar acordados para a ideia de que ele veio para restaurar seu povo que está em pecado. A Ivani no início falou sobre coronavírus e o vírus do pecado, não é isso? E a gente está aguardando aí, quem sabe, um remédio para tratar isso, quem sabe uma vacina para impedir que as infecções progridam. Nós podemos dizer que o remédio do pecado é a graça de Cristo. Cristo é a nossa esperança. Fico pensando que a gente está aqui em quarentena esperando. Quando é que esta ameaça estará minimizada, resolvida? Muitos estão preocupados com o trabalho, com como vão viver, como vão resolver as suas coisas. A gente está preocupado em não se contaminar. Às vezes quando acontece qualquer coisinha, uma dor de cabeça, a gente já fica preocupado. Será? Será que é? Será que estou infectado? A gente vê as autoridades preocupadas. A gente vê os irmãos e irmãs que estão trabalhando na área da saúde, a preocupação deles está lá em cima. Se você conhece um enfermeiro, se você conhece um médico, se você conhece um profissional, se você conhece um segurança que trabalha no hospital, você vai ouvir eles falando, está todo mundo preocupado. Está todo mundo preocupado. Eu queria que essa preocupação também estivesse ligada à nossa ideia de que somos pecadores e que não podemos viver sem Cristo Jesus. Sem Ele não há esperança. Sem Cristo nós não temos esperança nesse mundo. Podemos ter um mundo maravilhoso, sem coronavírus, sem inflação, sem problemas de desemprego, podemos ter um mundo perfeito aqui. Mas sem Cristo, ainda será um mundo contaminado pelo pecado. Deus dá algumas oportunidades. Olha o que Isaías disse. Isaías disse o seguinte: se ficar a terça parte, eu ainda vou destruir, eu vou quebrantar vocês. Parece que eu vou diminuir vocês até vocês perceberem. E lá, quando tiver só o tronco, eu vou renovar vocês. Irmão amado, irmã amada, não duvide nunca disso que Deus está falando. E não duvide de que esse é o remédio que nós precisamos. O remédio que nós precisamos tem a ver com humildade, com quebrantamento. Irmãos, domingo eu disse algo no culto que eu escrevo os meus sermões, os irmãos sabem, mas eu disse algo no culto que foi improvisado na hora. Na verdade foi talvez Deus dirigindo o coração da gente.
que a gente aprendeu tanto sobre a graça que a gente parece até viver sem ela. E que a gente se tornou talvez tão especialista em coisas da fé que a gente vive sem fé. E nós precisamos ser curados deste mal. Nós precisamos que o nosso Rei seja a nossa esperança. Nós precisamos dele. Eu queria convidar você a ir até Miqueias, no capítulo de número 1. Mas antes temos uma pergunta, pode falar. Não é pergunta, tá? Ótimo. A Jussara só fez uma colocação aqui, que em Isaías 1:20 mostra que o Evangelho é a espada de dois gumes. Sim. Vida eterna ou morte eterna em Jesus Cristo. Muito bem observado. O Evangelho, para usar uma outra figura, é bom perfume, né? E o bom perfume é cheiro de vida e cheiro de morte. A gente tem que lembrar disso lá em 2 Coríntios também. É bem lembrado, o Evangelho é a espada sim. Capítulo 1 de Miqueias. Verso de número 16. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Olha a profecia. Agora vai no capítulo 5. Verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Louvado seja Deus. Na semana que vem, esse é o nosso material. Olhar para esses dois profetas e ver como eles vão construir a esperança de Israel, que é a nossa esperança. Que Deus nos ajude a aprender mais a palavra de Deus. Obrigado por estar aqui, obrigado por essa aula de preparação, de tentar construir aí um pano de fundo para você entender a profecia como construtora de esperança. Não perca a sua esperança, Cristo é a sua esperança.